dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembramos que este programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel e daqui a pouco estará nas redes sociais, né, Pedro? Cumprimentando aqui o Pedro Iro na mídia, o companheiro Bandeira na técnica, e daqui a pouco a gente vai também contar com a participação do secretário da direção executiva do Sindicec, o George Castro, e também o secretário da Saúde do Trabalhador, também da direção do sindicato, o João Reis. São 11 horas e 34 minutos, né, hoje, nessa manhã de sábado linda, chuvosa, 16 de fevereiro. O programa será apresentado por mim, Edileia Melo. Nós vamos ter também as seguintes manchetes. Nessa manhã de sábado, né, 16 de fevereiro, o Sindicec realizou mais uma assembleia ordinária. CUT pode convocar greve contra a reforma da Previdência. O governo acabará com férias, 13º e FGTS para trabalhadores jovens. O governo desvia 600 bi do orçamento fiscal e da Previdência para torrar com dívida. Felizmente, são manchetes não muito agradáveis, né? Mas nós, enquanto sindicato, temos a obrigação de levar você, ouvinte, as informações atuais, principalmente aquela no cenário internacional, né? No cenário municipal, que diz respeito diretamente à vida dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Então, o sindicato realizou nessa manhã mais uma assembleia, né? Desta feita com a diretoria nova, né? Foi a primeira assembleia do ano, haja vista que houve a eleição no dia 28 de janeiro, e aí, como foi aprovado desde o ano passado o estado permanente de mobilização, a gente tem sempre a assembleia a ser realizada todo mês. E nessa assembleia, o presidente do sindicato, o professor Valíris, ele fez uma retrospectiva em relação a tudo que está acontecendo no nosso município. Desde a questão das receitas, ele abriu a assembleia apresentando um vídeo do Leandro Carnal, por sinal, assim, um vídeo muito motivador, que coloca a questão do ser humano, né, do trabalhador, como sócio majoritário da sua vida, onde nós devemos ser a mudança que desejamos ser. Então, o Leandro Carnal traz essa mensagem, onde a gente não pode esperar pelo outro, a gente não pode delegar o nosso destino na mão de quem quer que seja, nem de pai, nem de filho, nem de irmão, nem de político, de ninguém. Nós é quem temos que tomar as rédeas da nossa vida, do nosso destino, através da participação, né? Para poder a gente procurar viver a nossa vida, não a vida do outro, mas a nossa vida. Então, assim, uma mensagem muito positiva, onde deu assim uma motivação muito boa. E aí o Valíris colocou a questão da receita, que Quixeramobim recebeu no mês de janeiro quase 12 milhões de reais, isso sem contar com a receita local. Boa tarde, companheiros. Está chegando aqui o George e o João Reis. Daqui a pouco a gente conversa. Fazendo aqui uma retrospectiva da assembleia que aconteceu hoje pela manhã. E aí, só em relação à questão de repasse do BBB, do Banco do Brasil, o município recebeu R$11.658.655,37. Esse dinheiro, R$7.400.492,52, foi do Fundeb, e R$3.000.000
R$ 788.509,14 do FPM. O recurso da saúde, R$ 1.450.575,50. Infelizmente, João Reis, George, companheiros aqui presentes no estúdio, a gente não tem, como não existe transparência, né? A gente não tem, assim, acesso à questão das receitas locais. Os munícipes não sabem, na verdade, quanto é que o município recebe de iluminação pública por mês, de CMS, né? De ISS, de PVA, de IPTU. Então, assim, essa receita, que na verdade era para estar no portal da transparência, a gente ainda não conseguiu filtrar, né? Mas a gente vai conseguir, porque nós temos que ter realmente a visão do que o município recebe, né? A receita, né? E a sua despesa. E aí nós falamos também em relação à conquista, que na verdade foi uma conquista, né? Das categorias dos agentes de combate à endemia, dos agentes de saúde, para o piso de 1.250 para 2019. Já fica previsto o reajuste para 2020, fechando em 2021 de acordo com a lei, né? Que Xeramobim não foi o primeiro município a reajustar, mas foi um dos primeiros. A gente parabeniza, né, a categoria pela luta. A gente que sabe, que acompanha, viu como a luta foi árdua, né? 5 anos de luta para poder reajustar esse piso. E graças a Deus deu certo. A Câmara aprovou na semana passada e vocês já receberam um reajuste, não foi, João? Com certeza. Pronto. Falamos também dos professores, né? Os professores classificáveis, que também entraram com mandato de segurança e aí conseguiram serem convocados, né, os 25 professores. Nós sabemos que ainda tem 240 pessoas que passaram no concurso de 2014, que precisa ser chamado. Foi colocada a questão dos 2 editais publicados pela Secretaria da Educação em relação à seleção, né? E aí a gente ratifica o que a gente diz sempre, onde a gente está, seja lá no sindicato, seja lá na Câmara, aqui nos meios de comunicação, nos microfones da Campo Maior, através do nosso programa, a gente sempre coloca que a seleção não foi cancelada. Está aí a grande prova. A Secretaria da Educação divulgou 2 editais, onde, inclusive, coloca bem claro a classificação, né, a posição de cada convocado, né? Isso aí deixa muito claro. E também saiu 2 agentes, guardas de trânsito, através de mandato de segurança, também foram convocados. E assim, pessoal, a gente na verdade não queria que as coisas funcionassem às custas, né, de mandato de segurança. Infelizmente precisa, é um recurso. Mas o que a gente queria era que os prefeitos, na verdade, quando lançasse um edital de concurso, que chamasse logo os classificados, entrasse nos classificados, né, classificáveis, caso as vagas dos classificados não fossem preenchidas, mas que respeitassem pelo menos o que eles lançam. Temos um concurso de 2014, né, que o prefeito anterior não convocou todo mundo, e a resistência grande do prefeito atual de fazer isso, aí precisa acionar a justiça para poder você ser nomeado. Então isso aí não deveria acontecer. Os prefeitos, os candidatos, quando vão para os palanques, na verdade prometem mundos e fundos, como diz o ditado popular, né? Mas por que não cumpre quando está com a caneta na mão? Precisa estar se humilhando na justiça, está acionando promotor, juiz, para poder você conquistar uma coisa que você já conquistou anteriormente, né? Mas infelizmente ainda acontece. Não deveria acontecer, mas a nossa realidade é essa. E já que o João Reis está aqui, a gente também gostaria muito de ouvi-lo, porque nós sabemos que o sindicato é do servidor público. A gente, toda a Assembleia, João Reis, George, a gente deixa essa mensagem. Nós até sabemos que uma das vozes que realmente ecoa nesse município, defendendo o servidor público, você é servidor, você é servidora, tem um sindicato que lhe defende, tem um sindicato
consolidado no nosso município, que já tem quase 30 anos. A gente proclama a participação de vocês para cada vez mais a gente se fortalecer. E aí, enquanto agente de combate à endemia, nós sabemos que são duas categorias que andam juntas, como a questão dos agentes de combate, dos agentes de saúde, a lei é única, né? Beneficiando uma categoria, beneficia a outra automaticamente. E a gente gostaria de ouvir o seu recadinho para os seus companheiros em relação a se filiar ao sindicato. É necessário, né? E é importante. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia, Edileia, Jorge, o companheiro Igor. Eu gostaria de convocar nossos irmãos, agentes de saúde, né? Que nós das endemias, acho que mais de 95% ou 97% já são filiados ao sindicato. E estamos todos contentes com o sindicato, porque é o parceiro mesmo que a gente tem hoje, é o sindicato. Apesar de ter as leis, né, federal que vem, mas a gente entrega ao sindicato, que é quem é de direito para correr atrás. E sindicato somos nós. E o sindicato, né? Isso aí a gente é questionado nas casas, eu principalmente, que estou dia a dia de casa em casa, e o pessoal às vezes questiona que o sindicato não faz isso. Foi procurar o sindicato, né? Procura o sindicato, vai expor sua situação, porque o sindicato quem é de direito de ir atrás do sindicato. Aí a gente está nessa batalha e agora aproveitar e convocar os nossos irmãos da sabe também para poder procurar o sindicato do município, já que eles são funcionários do município, fica lá para aumentar a nossa força. Aqui a gente é uma categoria só quase, né? Diferencia que as portarias, mas ali é a mesma. Os recursos vêm sempre, né? Essa é a portaria do agente de saúde, sabe? Em seguida a SAD do agente de endemias e a lei é a lei uns 350. Nós sabemos, João Reis, que aqui em Xeramobim tem 180, né? Eu acho que é mais 180. Mais de 180 agente de saúde que pertence à rede estadual, mas nós temos mais de 60, né? Acho que 85 no município. Pronto, 85 no município que pertence aqui. Isso. Então, assim, o servidor da saúde tem suas entidades representativas, quem é do estado, a nível de estado. Isso. E quem é do município, nós temos aqui a nível do município. Então, nada mais lógico do que os agentes de saúde pertencerem ao sindicato da base. Da base do município, né? Com certeza. Isso nos fortalece também, fortalece a categoria deles, né? Porque eles, em vez de estar buscando um sindicato fora de outra cidade, capital, sei lá, aqui nós temos sindicato. As coisas acontecem aqui, é mais fácil. Tem mesmo a capacidade de buscar o que os lá de fora têm. Tem advogado, tem tudo. Né? Exatamente. Todos os direitos que os outros buscam, a gente também tem força de correr atrás. Pronto, e aí a gente reforça, né, o convite. Você, agente de saúde, que é da rede municipal, procurem o sindicato. A gente sabe que vocês têm uma associação, né? Mas a associação, ela envolve tanto o pessoal do estado como do município. E aí vocês que fazem parte da rede municipal, é interessante procurar o sindicato, que é para poder fortalecer cada vez mais, juntamente com os agentes de combate à endemia, né, o cumprimento das leis, que graças a Deus tem muitas, né? Ainda tem outras coisas para conquistar. Com certeza, tem muitas conquistas. A gente tem a PEC 22, né, que pode ser que esse ano ela entre em pauta, né, que seria bem melhor que esse piso. Ele é escalonado e ela já entraria já com um piso já bem maior, que é R$ 1.600, né? E ela está pronta para ser votada, não foi votada no passado por causa daquele decreto do Rio. Aí suspenderam a votação dela, né? Foi arranjar essa forma de escalonar, né? Para não ficar o prejuízo maior. Graças a Deus deu certo. O governo sancionou ano passado e nós conseguimos aqui, através com o sindicato, arranjar um modelo de vários municípios, não só do estado do Ceará, mas de Piauí e de Rio Grande do Norte, né? Levando para um secretário. E o recurso existe, está disponível. O recurso está disponível, está garantido, né? É só a questão de boa vontade e cumprir com a lei, né? A lei, acho que se todo mundo cumprisse, não tinha como. Não precisa discutir, é só cumprir. Isso, era só cumprir, né? Aliás, a Bíblia tinha que ser essa, cumprimento das leis. Se tem uma lei que ajuda a fazer, não precisa de nenhuma discussão. Ok, o convite está feito e a gente aguarda. Valeu, né? obrigado. Obrigada, João Reis. O teu. E como encaminhamento dessa Assembleia, foi aprovado 2 encaminhamentos, né? Continuar com o estado permanente de mobilização. A qualquer hora, o presidente do sindicato pode convocar para uma nova Assembleia, dependendo da situação, da demanda.
E também já foi aprovado, viu, Georgia, uma assembleia para o dia 30 de março, com a participação do Dr. Valdeci, que tem como objetivo principal a questão do precatório do Fundef. Então, isso aí, todos os professores antigos, professores atuais, inclusive professores aposentados, né? Professores que já faleceram, né? Mas que seus familiares, esposo ou esposa, filhos, vir participar dessa assembleia, inclusive, não pode ser no sindicato, porque o espaço é muito pequeno. Nós estamos vendo aí a questão de uma quadra, né? Uma quadra coberta, que é para poder, nós sabemos que vai vir muita gente, porque o precatório vai sair. A gente entrou em contato ontem com Brasília, né? Do Supremo Tribunal Federal, a gente conversou lá com a pessoa excelente, deu todas as informações, sabendo que é do sindicato, né? Ele sabe que tem parte interessada. E aí esse processo ele já foi julgado no dia 7 desse mês. No dia 8 já foi divulgado um acordo. Nós estamos com a cópia desse acordo, onde o doutor Valdeci vai estar aqui no dia 30 para poder dirimir todas as dúvidas. E desde já a gente já faz o convite para os professores, né, familiares, participar dessa assembleia, que já está dia 30, já está, sabemos o dia. Mas o local a gente vai combinar, né, daqui para lá. Outra coisa interessante que a gente tem que falar, né, que vem aí à tona essa temática, né, Dileia, é a questão da reforma da Previdência, né? A gente viu aí que nos últimos dias o atual presidente da República, né, anunciou as idades mínimas de aposentadoria, né, que ficou aí para homens 65 anos e para mulher 62. E em forma de protesto, em forma de resistência a essa possível reforma, né, que ainda vai ser votada, ainda será discutida, a CUT pode provocar, né, convocar, aliás, greve contra a reforma da Previdência. Vagner Freitas diz que a CUT vai às ruas conscientizar os trabalhadores, pressionar deputados e senadores com a campanha "Se votar, não volta", e, se necessário, convocar greve para impedir a reforma. A CUT prepara uma série de ações para unir a classe trabalhadora, as associações comerciais, os prefeitos de cidades de pequeno porte e a população em geral para impedir a reforma da Previdência, que o governo Jair Bolsonaro deverá apresentar ao Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Na primeira reunião do ano, né, da executiva da CUT, realizada em São Paulo nos dias 13 e 14, foram discutidas estratégias e ações em defesa dos direitos da classe trabalhadora, entre elas a convocação de uma greve contra a reforma da Previdência, que será desencadeada em todo o país com o apoio dos movimentos sociais e das demais centrais sindicais. Sindicalistas de todo o país discutem também um calendário de luta contra o fim da aposentadoria. Um ato por Lula livre, em 7 de abril, quanto à prisão política do ex-presidente, que completa um ano. Em 1º de maio, quando deverá ser realizado um ato unificado pelo Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador, e em 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Segundo o presidente da CUT, Vagner Freitas, será na Assembleia do dia 20, quarta-feira, na Praça da Sé, em São Paulo, que a CUT vai ouvir os sindicatos do país e decidir que instrumentos de luta serão colocados em prática. Estamos construindo a resistência que pode chegar numa greve. Wagner, no entanto, adianta que antes de uma greve, a CUT fará ações de conscientização da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência por meio de redes sociais, de impressão junto aos parlamentares nos aeroportos e em uma base eleitoral no Congresso Nacional com a volta da campanha "Voltou, não volta", que ajudou os trabalhadores a conhecer os parlamentares que traíram a classe trabalhadora, votando a favor da nefasta reforma trabalhista do ilegítimo Michel Temer. Muitos não voltaram para Brasília porque não foram reeleitos. Vamos para esse embate porque a reforma da Previdência que o Bolsonaro propõe quer obrigar homens e mulheres a se aposentar aos 65 anos de idade e cria, né, um modelo de capitalização e poupança para os trabalhadores mais jovens, que já deu certo em diversos países da América Latina, prejudica diretamente a classe trabalhadora e em especial os mais pobres, diz o presidente da CUT. Segundo ele, o governo Bolsonaro quer acabar com a Previdência e com o regime de seguridade social. Por isso, a CUT vai organizar os trabalhadores, os comerciantes e os prefeitos de pequenas cidades de até 100 mil habitantes
que dependem do recurso dos aposentados e que recebem, né, recebem a aposentadoria para movimentar a economia local. Eles já transformaram emprego em bico, criaram empregos sem qualidade, não valorizaram o salário mínimo e esquecem que a renda das cidades pequenas vem da previdência, do pensionista que hoje sustenta a família, porque o jovem está desempregado e isto tem imenso impacto no comércio dessas cidades, afirma Wagner. Para o presidente da CUT, o governo terá dificuldades em aprovar a reforma da Previdência e por isso tenta envolver prefeitos e governadores para fazer a reforma do setor público e ganhar a confiança deles. Ainda assim, segundo Wagner, é preciso fazer o enfrentamento, conscientizando os trabalhadores que eles têm de vir para a sua autodefesa, que o governo vai tentar enganá-los, dizendo que a reforma da Previdência é um fundo e que os trabalhadores estarão contribuindo para a própria aposentadoria e que não para quem é privilegiado. É uma mentira. O sistema de capitalização é uma ajuda que o governo está dando para o setor financeiro. O trabalhador vai ter de, junto com o governo, comprar títulos de previdência de banco e o banco foi feito para lucrar para o dono e não ser coerente e fazer justiça social. Wagner alerta para os trabalhadores que, além de ter que saber que a reforma, ao se acidentarem no ambiente do trabalho, não terão mais seguro, porque é a Previdência que paga esse tipo de auxílio. Bolsonaro também está acabando, né, com a Seguridade Social. Assim, George, enquanto a gente vê que eles dizem, né, a maior campanha que existe um déficit na questão da Previdência, a gente sabe que o governo desviou de 600 bilhões do orçamento fiscal e da Previdência para torrar com dívida. Isso é um tapa, né, na cara do trabalhador e cada vez mais a gente vê a necessidade de ir para as ruas, de se organizar, de participar de sindicatos, porque essa equipe que está aí está com piores intenções, piores planos em relação aos direitos, né, conquistados. E esse desvio, ele está no decreto que foi publicado no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, de 8 de fevereiro, onde autoriza a transferência de 600 bilhões do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União para cobrir os encargos financeiros e transferência de recursos para Estado, município e Distrito Federal. A medida não combina com o discurso da equipe econômica liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, que sustenta que a Previdência é deficitária. Isso aí realmente é uma incoerência, não dá para a gente engolir. Artigo da Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, e do economista Rodrigo Ávila, publicado pelo Monitor Mercantil em janeiro, mostrava que do orçamento fiscal para 2019, no montante de 3.262.000.000, o gasto financeiro com a dívida pública consumirá quase 44%, ou seja, 1.425.000.000. O gasto com servidores públicos, ativos e aposentados, consumirá 350 bilhões e 400 milhões. A despesa com a Previdência Social estão prevista para 625 bilhões, pelo menos da metade do que será gasto com a dívida. Portanto, o rombo das contas públicas está claramente localizado nos gastos financeiros com a chamada dívida pública, que nunca foi auditada como manda a Constituição, e não nas despesas com pessoal ou previdência, explica os autores do artigo. Ao tirar recursos da Previdência, o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, enfraquece a tese de déficit. Então, assim, não existe déficit, né? Tá aí a grande prova, estão tirando dinheiro para fazer outras coisas. E ao mesmo tempo, nós sabemos que grandes empresas, grandes bancos têm um déficit enorme com a Previdência, mas por que aqui não vai tirar dos colegas, né? Vai tirar de quem? Do assalariado, do professor, do agricultor. Então, assim, vai tirar de quem não tem. E não se engane, gente. Essa reforma, né? Se ela passar, a gente não vai mais se aposentar. Você passa a vida inteira contribuindo e você não vai se aposentar, porque a ideia é contribuir no mínimo 40 anos para poder ter uma aposentadoria integral.
né, trabalhar até 65 anos. O Rodrigo disse que o brasileiro tem condições de trabalhar até os 80, né? O Rodrigo Maia disse que o brasileiro tem condição de trabalhar até 80 anos, mas a sogra dele se aposentou com 41 anos, você sabe, não foi com salário mínimo. 31 mil reais. Né? 31 mil reais por mês. Então, assim, é fazer 41 anos. 37 mil, alguma coisa 37 assim. mil por 37 mês. mil, Quer dizer, aí uma pessoa, né, vai se aposentar com 65 anos de idade para receber o mínimo. E o mínimo, cada vez mais mínimo, que esse ano aumentou nem 50 reais, né? Pensou eu com 80 anos subindo na caixa d'água, né? Tá certo. Pois é. E outra coisa, ainda tem a história de aquele benefício de proteção continuada, né? Que antes era o salário mínimo. Gente, um absurdo. E a proposta agora é diminuir. A proposta é quem tem 55 anos a mais, que for comprovado baixa renda, vai receber 500 reais por mês. O que é que você faz com 500 reais por mês? Essa é a proposta da reforma da Previdência. Não vamos nos enganar. A televisão é paga e muito bem paga para dizer o inverso, para dizer que é boa. Que é necessário, né? Nós temos que saber fazer sempre a pergunta, mas é boa para quem? Para os banqueiros, para os grandes empresariados, para os grandes latifundiários, porque para o trabalhador não é. E outra coisa, aquele benefício de produção continuada, o BPC, quem tem 65 anos a mais, fica com 750 por mês. Quer dizer, até o mínimo, rasgando totalmente a Constituição, que ninguém pode ganhar menos do que o mínimo, que o próprio nome raiz é mínimo, né? Está baixando. Então, pessoal, vamos abrir o olho, vamos nos alertar, independente se já votou, já passou, né? Quem está aí é um grupo que está comandando o nosso país, e vamos dizer não a tudo isso que está acontecendo, sair do comodismo, não ouvir só a Rede Globo, só a mídia, a grande mídia, porque o que eles dizem de interesse de quem tem, né? E a gente está aqui nessa luta aqui pequenininha do dia a dia, dizendo que realmente, para quem é que é o maior prejudicado. Sem contar também, né, Edilé, que outra grande crise que vem se instalando, principalmente em relação à questão do PIS/PASEP, né? Que agora eles querem diminuir aí o teto, né? Que antes era até 2 salários mínimos e querem diminuir para 1. Agora, o que acontece, e o que nos faz questionar, porque a gente sabe que existe aí arrecadação de impostos para ser pago esse tipo de pagamento, né? E aí o que é que vai acontecer? Quer dizer que o imposto vai entrar, a gente vai pagar esse imposto, né? E para onde é que vai esse dinheiro? Há uma reforma também tributária, porque não se fala nisso, né? Se fala nessa diminuição também de tudo aquilo que o trabalhador já ganhou. Não se fala, George, porque a reforma tributária vai mexer com os interesses de muita gente. Dos ricos, de quem já tem. E aí eles não vão mexer com os colegas dele, os amigos do rei. Vai mexer em quem? Né? Aqui na base, com os trabalhadores. E ainda fala-se também em acabar com férias, 13º e FGTS para trabalhadores jovens. Então, assim, você bota um cara daquele no poder achando que a coisa vai melhorar, que não vai ter mais corrupção, que vai acabar com a violência, né? Enquanto isso, vai aumentar a violência, porque assim, como é que o jovem que não tem oportunidade, quando não tem um emprego, tem um subemprego, porque é só trabalho, porque direitos não tem mais. Não tem mais. Aí você vai aumentar a violência porque a desigualdade social vai ampliar, vai aumentar, né? Infelizmente. Notícias sindicais. A direção do sindicato avisa aos servidores que involuntariamente foram desfiliados que compareçam na sede para efetuar sua refiliação, caso assim desejem. A direção do sindicato também avisa aos professores que oficializou o envio ao ofício ao prefeito, à assessoria jurídica da prefeitura e para a secretária de educação solicitando a efetuação do reajuste do piso nacional dos professores a partir desse mês. A gente também só reforça, né, a nossa próxima assembleia no dia 30 de março, é um sábado, né, não tem desculpa de não vir, porque é um sábado, e o objetivo principal é discutir o precatório do Fundef. A gente ainda vai ver a questão do local, porque tem que ser um local amplo, como eu disse anteriormente, e vamos contar com a presença do nosso assessor, o Dr. Valdeci Alves. E também gostaria de convidar as seguintes pessoas: o
resolver pendências. Maria Jocineide Rodrigues Reis, Maria Jocineide Pereira Reis, Fernando César Lemos, Maria Zuíla do Carmo Alves, Cláudia Luísa de Araújo Martins, Maria Eliette de Souza Maciel, José Carlos Jacinto da Silva e Maria Luísa Ferreira da Silva. E, segundo o procurador do município, na próxima quarta-feira, está indo para a Câmara, o projeto de lei onde define o afastamento do servidor quando ele dá entrada na aposentadoria, né? Até que, enfim, isso aí é um ponto positivo para o município, porque definido essa situação, o servidor vai saber que realmente, depois de 60 dias que deu entrada na aposentadoria, ele se afasta, né? Isso aí a gente reconhece e parabeniza o município caso isso realmente venha a se concretizar. E no mais, agradecer aos companheiros, João Reis, né? Ao nosso secretário de comunicação, George, e o Bandeira, a companheira Rosa, que acabou de chegar para poder apresentar já o programa do Sindicato dos Rurais, o Pedro, e desejar uma boa tarde, um bom domingo, uma boa semana de trabalho para todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.